Muito bem, iniciando então mais um dia do nosso trabalho, nós vamos aqui para o estudo do nosso livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no extenso capítulo 13, Reencarnação, e esse é o nosso terceiro encontro, aqui na página número 133 dessa versão digital. Então nós temos acompanhado, toda a preparação agora para a reencarnação de Segismundo, desde a mudança, de postura de Adelino com relação a Segismundo. Nós temos essas três personagens importantes: Adelino, Raquel, que serão os pais de Segismundo, que é o nosso reencarnante, Alexandre e Herculano, espíritos que estão ali dando assistência, e André, o nosso observador. Então, falando sobre a importância da comunhão sexual, falando sobre a preparação da reencarnação a partir dos mapas genéticos, que eles elaboram, trazendo ali as limitações, ou trazendo ali vamos dizer assim, as virtudes biológicas, para que o espírito tenha um corpo saudável. No caso então de Segismundo, na sua programação ele teria um problema cardíaco, que se desenvolveria numa idade um pouco mais avançada. Então aqui, como nós vimos no nosso último encontro, vou ler aqui o trechinho na página 132 para contextualizarmos aqui as nossas ideias. Diz aqui para nós, aqui também lembrando, que no capítulo anterior, no estudo anterior, nós tivemos Segismundo bastante abatido, bastante angustiado por causa desse início, mostrando um pessimismo, no que foi advertido por Alexandre e também assistido por André Luiz, para que mudasse a qualidade do pensamento com mais otimismo, mais confiança. E ele reconheceu, que se encontrava se encontrava com um pensamento bastante negativo. Diz aqui para nós então: voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente da nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos: em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza, mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto... Só um instantinho aqui. Peraí que eu perdi aqui o ponto. Tá. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Isso, André Luiz questionando, em que momento eles deveriam estar presentes para ajudar nesse processo, antes da noite chegar, durante a noite, acompanhariam por acaso, a comunhão sexual do casal, viriam depois. Então André Luiz apresentava essa dúvida, como todos nós também apresentaríamos, já que a pergunta fica, em que momento o espírito é vinculado ao corpo da mãe? No momento do ato, antes, depois? Então tudo isso se tornou dúvida de André Luiz, dúvida que todos nós também temos. Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual
ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do ovo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino, nesse caso o espermatozoide, deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e sequioso de informações referentes ao assunto e interroguei: com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Então essa pergunta aqui ficou no ar no nosso último encontro e nós continuamos a partir daqui. Inclusive, como nós concluímos o nosso encontro anterior, falava exatamente sobre essa expressão importante que foi utilizada por Alexandre, momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. Então aí toda a privacidade, todo o cuidado por parte dos espíritos, diante daquelas relações em que existe ali o respeito a si próprio, o respeito ao próximo, naquele ambiente adequado. Então, mesmo sendo programado ou sendo acidental, no caso de uma gravidez, esse momento, o casal acaba, pela forma como ele vive, bom trabalho, Didman, pela forma como ele vive, pela forma como se desenvolve, pela forma como nutrem os dois participantes de respeito um pelo outro, ali vai dar a qualidade dessa relação. Então, nesse caso, tendo ali a forma como vivem, vai então determinar essa inviolabilidade da relação, a privacidade, a proteção. Então André Luiz perguntou se todas as relações são assim. Então, no nosso estudo de hoje, vamos em frente. Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi aos lares de bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objetos de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Então, aqui as aparências que nós temos no mundo material não correspondem à realidade do nosso mundo íntimo. Então, até mesmo, como foi colocado para nós, nos lares de grandes posições sociais, pessoas que apresentam belezas físicas, apresentam ali importância no grupo onde vivem, isso não vai alterar aquilo que possuem dentro de si em termos de valores, em termos de desenvolvimento espiritual. Então as companhias espirituais estarão ali como testemunhas, instigando cada vez mais a viciação nesse campo. E aqui ele fala, o que é colocado para nós
por Alexandre, ele traz dois exemplos, né? Então ele diz para nós a esposa infiel e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício. Mas nós poderíamos estender um pouco mais essas situações, no caso, por exemplo, de casais que, embora não tenham relações de infidelidade, não se respeitam pela agressividade, pela indiferença, né, viciações de comportamento de todas as ordens, né, além do desequilíbrio dentro da sexualidade. Enfim, constrói-se dentro do lar, né, uma estrutura mental condizente com o comportamento no dia a dia. Não é exclusivamente naquele momento que as coisas vão se modificar se o casal, no decorrer do seu dia, o marido agressivo, a esposa agressiva, indiferente, aquele que é vicioso no álcool, aquele que briga com os filhos, aquele que arruma intriga com os vizinhos, tudo isso vai fazendo com que companhias espirituais façam parte do seu cotidiano, inclusive nessas situações mais íntimas. Eis aí, então, né, a grande importância da estrutura do lar, né, a partir desses padrões evangélicos que nós aprendemos dentro da doutrina. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação, em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso na fundação de um lar, que condição, por exemplo, é da esposa fiel e devotada ante o marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Nós vimos, né, esse caso lá nos primeiros capítulos que nós estudamos, daquele jovem que era aprendiz, né, do campo da mediunidade, que tinha as viciações e os desequilíbrios no campo da sexualidade, era acompanhado, né, por espíritos com quem ele tinha afinidade, e chegando no lar ele encontrou então a esposa, que era uma mulher nobre, uma mulher equilibrada, e o lar se tornava então protegido exatamente pela postura mental e pelo desenvolvimento espiritual que ela apresentava. Então, por mais que ele ficasse protegido dessas entidades, desses vínculos dentro do lar, ao se afastar desse ambiente mais nobre, mais elevado, ele retomaria então, né, essa relação com esses espíritos inferiores, pelo fato de no seu cotidiano ele continuar tendo esse tipo de comportamento. Então, nós vimos lá no início, e aqui então o reforço e a confirmação de Alexandre para André Luiz. E continua. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se, por vezes, no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Como eu comentei com vocês há pouco, presentes em todos os caminhos e atividades fora do santuário da família. Então, fica fazendo parte do seu cotidiano nas situações mais comuns do cotidiano, em especial naquelas em que desperta o maior interesse desses espíritos. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus! Exclamei, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas! Quanta ignorância a ser vencida! Você disse bem, acrescentou o orientador gravemente, porque, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal, e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Bom dia, Orquídea.
Calei-me e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nesses termos: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético do paciente. Passamos em seguida a pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre, em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Aqui uma observação importante: nós percebemos essa situação de perturbação que o espírito vai vivendo nessa aproximação, nesse processo, né, de retomada de plasticidade do perispírito, para que haja então, né, aquela redução, aquele vínculo com o corpo fluídico da mãe inicialmente, e depois também com o próprio corpo biológico que começa a se formar, né, para que ele utilize aqui no mundo físico, né? Então, como nós lembramos, tanto na desencarnação como na reencarnação, são dois processos, né, que interferem diretamente no estado mental do espírito, não apenas perispiritual e energético, mas psíquico também. Então, como foi colocado para nós, essa prostração, essa falta de ânimo, né, como se já não bastassem todas as angústias que o espírito vai viver diante das provas que estão programadas e da relação que ele terá com esses espíritos com quem ele falhou no passado, como se não bastasse isso, o espírito também começa a viver essa perturbação. No caso, por exemplo, de uma desencarnação, nós podemos encontrar a mesma situação. Um espírito que viveu aqui no mundo físico de um modo desregrado, de um modo problemático, quando se aproxima então a desencarnação, toda aquela angústia que vai tomá-lo está relacionada exatamente com aquela grande dúvida: o que será que me espera? Então, como se não bastasse a desencarnação, seja ela abrupta, seja ela mais lenta, mas então o espírito vai se aproximando do mundo espiritual, já sendo envolvido por todas as energias e por toda a atmosfera que ele mesmo criou durante a sua existência no mundo físico. Bom dia, Gilda. Então, estando encarnado, começa então a sentir do plano espiritual essa angústia. Estando desencarnado, começa também a sentir do plano espiritual, agora se aproximando do mundo físico, essa mesma angústia. Ao contrário dos espíritos mais tranquilos, aquele espírito que vem numa reencarnação programada com espíritos amigos, né? Imaginemos aquela relação de pais e filhos muito amistosa, de espíritos, né, que se reencontram, que têm um afeto muito grande. Qual o motivo que o espírito tem para se sentir aflito? A não ser diante de provas que ele tem escolhido para vivenciar. Mas ele sabe que será bem acolhido, será muito bem amado. Então ele vem, passa por essa perturbação, mas o coração tranquilo, a mente também tranquila. Na desencarnação a mesma coisa, um espírito que teve uma vida tranquila, uma vida equilibrada, ao desencarnar, não tem a preocupação do o que ele vai encontrar no mundo espiritual. Mas o processo em si é natural pelo medo, né, do desconhecido que nos toma, mas a sua consciência é tranquila. Então nós encontramos esses dois processos, situações muito semelhantes. E continua. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta
ao desencarnar pela última vez? Então fala do corpo perispiritual. Não é o mesmo que ele trouxe quando ele desencarnou? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista da nova alimentação e dos novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais, com as emoções que lhes são consequentes, desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Né? Então, ele coloca aqui para nós, né, que vai, então, a parte restante do serviço. Então, a própria natureza vai fazendo com que haja aproximação, com que haja essa atração, mas então os espíritos, através dos recursos magnéticos, vão então conduzindo o espírito para essa reencarnação, para essa nova reencarnação. Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Olha só, André Luiz confirmando exatamente esse raciocínio, né? Alexandre sorriu e aqueceu, sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. E então, mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou: você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Deixa eu ver aqui. Aqui no caso, significantes, né? É que ele está um insignificante aqui, mas todas as expressões de reconhecimento a Deus são significantes diante da oportunidade recebida. Sim, falou Segismundo arquejante, estou grato, não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. Né? Então, o Segismundo se aproximando, eu acho que é fácil para nós, né, ainda que nós não consigamos alcançar a realidade desse processo, ou pelo menos não nos lembramos da realidade desse processo, nós não conseguimos nos colocar na posição de Segismundo diante da reencarnação. Nós estamos embarcando, né, num avião, num ônibus, num navio, num trem, para uma grande viagem, sabendo que essa grande viagem vai nos levar durante um tempo para um local distante de onde nós moramos, onde nós temos toda a segurança, toda a confiança. E aí então vem aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de medo do fracasso, aquele sentimento de preocupações diversas com as relações, com o andamento das nossas experiências. Então, quando diz para nós aqui, né, com essa expressão, quando ele diz assim, você deve estar satisfeito, é chegado o momento decisivo. Dá para imaginar assim aquela sensação de coração acelerado, né? E a angústia começa a tomar conta do espírito. Deve ser um processo muito complicado, né? Que nós, mais uma vez, não nos lembramos, né? Mas dá para imaginar assim a angústia que é, principalmente diante das situações que nós vivemos hoje. Analisamos todas as experiências que nós estamos vivendo agora, e aí então nós lembramos, né, que no passado nós sabíamos que elas já iam acontecer. Então é aquele, seja que Deus quiser, vamos com confiança que vai dar certo, né? Ou para muitos, como foi o caso de Segismundo, né, não sei se vai dar certo, não sei se vou conseguir. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares,
Fale de tudo o que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequena obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta no mundo antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar as minhas faltas. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção da minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparos fraternais e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Bom dia, Regina. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrado. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com o seu esforço para a vida eterna constituída pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades nesse plano. Persistir em semelhantes estados d'alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico no período infantil. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Aqui vale para nós, bom dia ligeiro, aqui vale para nós um comentário importante que foi colocado, que fala exatamente sobre essa interferência que o espírito exerce mentalmente e vibratoriamente também, ou vibracionalmente, no processo de gestação. A advertência de Alexandre para Segismundo, mais uma vez dizendo para nós, persistir em semelhantes estados d'alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação, importante lembrar,
perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico no período infantil. Então, essa inadaptação significa que o espírito, quando ele vai reencarnar, ele precisa estar plenamente compreendido de corpo e alma, vamos dizer assim. Né? Então ele tem que se dedicar exclusivamente àquele processo, agarrar essa oportunidade, aceitar esse processo, colaborar mentalmente para o seu desenvolvimento. Aquele espírito que reencarna vacilante, nós lembramos, né, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito poderia interromper uma gravidez. E eles respondem que sim. E aqui nós temos uma situação, porque lá a impressão que dá, quando nós vemos aquele trecho, que o espírito poderia refugar a essa nova missão que ele abraça, a essa nova experiência, né? E nesse refúgio ele poderia simplesmente fazer com que a gravidez não se desenvolvesse, não fosse além. Para nós, lendo aquela resposta de um modo bastante simples, como ela se apresenta, e nós fazemos uma interpretação simples, na verdade, dela, nós chegamos à conclusão que isso é um processo muito difícil, um processo problemático, o espírito não desejar reencarnar, e ele poderia simplesmente se desconectar do seu corpo físico. Que vontade seria essa? Né? Qual a intensidade dessa vontade? E aí, então, lendo esse trecho de André Luiz, nós percebemos que não é tão difícil assim o espírito causar essa perturbação. Ele reencarna muitas vezes de uma forma compulsória. Ele, então, lembramos, né, que nesse mesmo capítulo, nas páginas anteriores, André Luiz e Alexandre conversavam sobre o grau de consciência ou de inconsciência dos espíritos durante o processo de reencarnação ou de desencarnação. Espírito que reencarna consciente desse processo e espíritos que reencarnam inconscientes. São aqueles, né, que são conduzidos a uma reencarnação, muitas vezes à revelia de sua vontade. São reencarnações compulsórias, são reencarnações em que ele é levado a uma experiência dolorosa, problemática, por causa de uma expiação que ele precisa cumprir devido a erros graves do passado. Então, muitos espíritos, estando ali conscientes dessa reencarnação, mas trazendo em si um medo muito grande, uma rejeição desse processo, isso já seria o suficiente para que eles causassem, então, né, a interrupção dessa gravidez. Daí, então, os abortos espontâneos que nós encontramos. Por outro lado, para poder complementar esse raciocínio, nessa reflexão que nós estamos fazendo, né, e fazendo assim apenas um parêntese, para trazer um outro assunto, para aproveitar esse tema, nós lembramos dos abortos. Se o espírito para reencarnar, né, os abortos provocados nesse caso, se o espírito para reencarnar, ele precisa estar plenamente comprometido com esse processo, imaginemos então o espírito se envolve, aceita a reencarnação, se envolve, fixa no corpo da mãe, começa então a acompanhar passo a passo e de repente vem um aborto provocado e arranca o espírito dessa gestação. Dá para a gente imaginar o impacto psicológico que o espírito sofre com essa rejeição, não apenas do processo em si, em que ele, nesse caso, é uma reencarnação que está se desenvolvendo e ele sofre uma interrupção muito agressiva, como também o próprio processo de rejeição que ele sofre. E aí, então, quando nós estudamos sobre os espíritos que foram abortados, e aí, então, nós temos livros, né, que trazem para nós esses exemplos, dois deles que nós já conversamos, né, de Luiz Sérgio, o Deixe-me Viver, e também um livro que eu não me lembro o autor, chamado Os Abortados, que trazem poemas, né, e trazem pequenos relatos falando sobre o seu estado no mundo espiritual após um aborto provocado. Então o espírito diz assim, agora eu vou reencarnar, vou resolver tudo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e de repente, quando ele se dá conta, ele foi rejeitado. Então nos dois casos, né, o espírito tem medo, e ele acaba então refugando da sua reencarnação, e outros que se comprometem acabam sendo rejeitados. Nesses dois casos são as duas partes dolorosas dentro da questão do aborto. E por outro lado, nós temos ali algumas reencarnações que chegam, né, muitas vezes de uma forma perturbadora, porque o espírito, embora ele se debata, né, usando essa ideia, ele se debata durante a reencarnação,
não querendo reencarnar, a reencarnação acontece. E aí nós imaginamos então a troca vibratória fluídica que existe entre o espírito e a mãe. O Dr. Ricardo de Bernardi, ele escreveu o livro, né, Gestação, Sublime Intercâmbio, em que ele traz para nós os vários processos, né, de aborto espontâneo, de gestações que trazem perturbações, de gêmeos, enfim, várias experiências durante esse processo analisadas a partir da perspectiva espiritual. Então imaginemos assim, o espírito reencarnando, mas os pais rejeitando, mas mesmo assim a reencarnação vai em frente, aquela gestação em que a mãe é indiferente à criança, aquela gestação, agora trazendo para o lado mais equilibrado, aquela gestação em que a criança é desejada, a criança é amada pela família, a criança deseja reencarnar, o espírito deseja reencarnar, e aí então tudo segue de um modo, né, bastante equilibrado, bastante tranquilo, até o nascimento. Então nós encontramos desde aquelas mais perturbadas até aquelas mais equilibradas. Tudo isso mostrando a complexidade e a importância desse processo no que diz respeito ao envolvimento fluídico e ao estado mental dos pais que vão receber o filho, como também do próprio espírito que vai reencarnar. Quantas coisas nós poderíamos tirar desse raciocínio, dessas reflexões, quantos exemplos, quantas conclusões importantes nós tiraríamos simplesmente percebendo essa colocação de Alexandre. André trouxe aqui, né, então as interrupções ocorridas no 6º ou 7º mês, podemos entender que eles mesmos desistiram de continuar, ou o processo ocorre por intervenção do plano espiritual. Pode ser também da rejeição dos pais, né? Olha, André, são vários fatores, né? Desde um problema genético mesmo, né, material, que pode comprometer a gestação, não foi culpa de ninguém, nós podemos entender. Muitas vezes uma incompatibilidade vibratória, muitas vezes a fuga do espírito, muitas vezes o processo de gestação, somente o processo de gestação será uma prova para os pais, será uma prova para o espírito, né? Nós temos ali várias situações a considerar. Né? Então, quando chega nesse final, eu tive um caso na minha família, uma prima minha, ela teve uma gestação tranquila, uma gestação normal, e o bebê desencarnou 3 dias após. Ele acabou ali, acabou inspirando, né, o líquido amniótico, e aí trouxe complicações pulmonares. 3 dias depois ela desencarnou. E a pergunta é, né, depois de uma gestação em que você vai acompanhando passo a passo, aí acontece a desencarnação, abala toda a família, né, traz ali lesões psíquicas, emocionais para os pais, para os parentes próximos. Por que isso tudo? Nós desconhecemos. Nós teríamos que inicialmente ter a capacidade, né, para poder analisar esse processo e depois conhecer todos os detalhes, né, desse processo que os espíritos envolvidos estão ali vivenciando. Não sabemos por quê. Agora nós sabemos, né, que quanto mais a gravidez vai evoluindo, vai se desenvolvendo, maiores, né, são as consequências psíquicas e até mesmo biológicas que os pais vão vivendo. A criança vai se desenvolvendo mais, o corpo vai se transformando, no caso da mãe, né, todo aquele envolvimento psíquico. Mas por que isso tudo? Quais são as causas? Deveria acontecer? Não deveria acontecer? De quem foi a culpa? Nós não fazemos ideia. E qualquer especulação nossa seria equivocada, né, e até mesmo, né, por falta de entendimento da forma como essas coisas acontecem. Então continuamos aqui para nós, né? Alexandre incentivando, né, levantando o ânimo aqui de Segismundo, né, para que ele compreenda, para que não sinta esse medo e que participe mentalmente desse processo. Ou seja, né, envolva-se, vista a camisa, né, acredite que vai dar tudo certo. Então, mudando o seu estado psíquico para que a gravidez seja da melhor forma, pelo menos por parte dele. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso no momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Né? Então Alexandre chama atenção. Não perturbe o seu trabalho valioso nesse momento.
Trabalho valioso esse que é exatamente o comprometimento dele com o processo. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a respeitoso em sinal de reconhecimento. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido, de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. Então André Luiz já chama atenção aqui para essa dificuldade em trazer para nós, né, um relato fiel do que estava acontecendo. Ele chama atenção aqui, né? Alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Mas ele coloca, né, sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. A certa altura, Alexandre falou-me com autoridade. Falou-lhe com autoridade. Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar-se a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se a uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que me represavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance a curiosidade. Acolheu-me cortês como sempre e falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso da carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva
libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis, e podemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. A explicação não poderia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Não deveriam renascer, porém, indaguei curioso, tão somente aqueles que revelassem preparados? Não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina, e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. O orientador calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores do nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará muito tempo para compreender. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Antes de continuarmos, André colocou: a minha mente não tem alcance mental para entender como ocorre esse processo com tantas gestações ocorrendo no mundo ao mesmo tempo, que foi exatamente o que foi colocado para nós aqui por Alexandre, né, Andréia? Milhões de reencarnações acontecem todos os dias. Né, talvez, bom dia. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, quantas crianças estão nascendo nesse momento em que nós estamos aqui estudando. Né, se nós fôssemos para uma maternidade, uma grande maternidade numa grande cidade, né, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais aí pelo Brasil afora, podemos imaginar quantas reencarnações estão acontecendo nesse momento. E, na verdade, muito mais do que isso, quantas mulheres estão ficando grávidas nesse momento em que nós estamos estudando, pelo mundo afora? Se nós falássemos num universo de 7 bilhões e meio de pessoas, 3 bilhões e 250 milhões de mulheres, dessas 3 bilhões, quantas estão em condições de engravidar? E quantas estão engravidando? Quantos espíritos estão mobilizados? Quantos espíritos estão trabalhando para reencarnar? E aí então o que foi colocado, que é mais importante para nós, é que de um modo geral, né, nós podemos dizer que a reencarnação de Segismundo representaria aquilo que é o mais comum de encontrarmos. Aquele espírito ainda temeroso, que vai vivenciar ali as suas provas e expiações, né, que são características aqui do nosso mundo. Aquele espírito que fica inseguro, muitas vezes reencontrando inimigos do passado que tem aquela certa rejeição. O espírito, então, que naquele momento final tenta dar aquele passo para trás, mas ele é incentivado a continuar caminhando para frente e tudo mais.
E nós temos então nos dois extremos, desde aqueles espíritos que são nobres, são elevados na sua condição e que, como foi colocado por Alexandre, praticamente dispensam esse processo, porque eles se aproximam dizendo: eu estou aqui para reencarnar e eu vou reencarnar, né, sem nenhum tipo de receio ou preocupação. Agora nós temos aqueles outros espíritos que precisam reencarnar e eles vão dizer: eu não vou reencarnar, eu não quero reencarnar, eu quero ver quem vai me fazer reencarnar. E aí então é aquele processo mais complexo que, como foi colocado aqui por Alexandre, seres, semelhantes seres daqueles de mais baixas, ou regiões mais baixas, obrigam-nos a processo de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Né? Aí nós temos então situações particulares, né, para casos, né, que fogem do conhecimento comum, né, ou do conhecimento geral, ou da forma comum de reencarnação. E o detalhe importante que ele colocou para nós também: esses espíritos comuns nessa classe média do nosso planeta não são bons, mas não são maus conscientemente. Mas muitos ainda trazem viciações, tendências que vão trazer problemas durante a sua reencarnação. Mas não fazem isso por mal, fazem muito mais por tendência, pelas influências que acabam recebendo, né? Enfim, acabam levando por esse caminho. E então nós olhamos o nosso mundo hoje, né, e vemos a corrupção, vemos a violência, vemos o tráfico de drogas, enfim, tudo aquilo que traz para nós tantos problemas no nosso mundo. Esses espíritos, quando reencarnaram, eles vieram realmente com essa intenção? Ou eles acabaram cedendo a uma tendência e sendo influenciados pelo meio e pelas circunstâncias onde eles estão vivendo? A maioria são levados por essa maré. É o caso, por exemplo, nós já chegamos a ver, inclusive, lá no nosso livro O Céu e o Inferno, na segunda parte dos exemplos, os criminosos arrependidos. Então, assassinos que foram executados, esses espíritos reencarnaram para ser assassinos? Não. Mas ainda traziam a violência, né, como uma semente, ainda que como uma planta ainda viva dentro de si mesmo. E as experiências seriam exatamente para que eles possam, então, se desenvolver e evoluir. Muitos deles falham. E nessa falha que eles estão vivendo é o que vai trazer, então, essas novas encarnações dentro dessa classe mediana. E dentro dessa classe mediana nós vamos encontrar, então, aqueles que facilitam ou aqueles que dificultam esse processo. Mas, de um modo geral, fica tudo ali dentro do esperado. Então, é interessante a gente ver essa grande diversidade, essa grande diversidade nesses processos. E a mesma coisa, como foi colocado por Alexandre e por André Luiz, e que nós comentamos anteriormente, acontece a mesma coisa na desencarnação. Todas as desencarnações são iguais? Não. O que é comum a gente encontrar? Aquela resistência, aquele medo, né, aquela dificuldade de desprendimento, muitas vezes tendo ali a necessidade de fazer com que nós fiquemos adormecidos para facilitar esse processo. Para outros, desencarnam como se estivessem simplesmente passando de um estado para outro. Para outros, né, que nós veremos, inclusive aqui nas obras de André Luiz, teremos uma desencarnação que relata para nós exatamente isso. O espírito tem uma resistência enorme para aceitar. E o corpo dele entrando em colapso, né, metabólico e vários outros processos fisiológicos, fazendo com que o corpo dele praticamente se desmanche e ele continua preso porque ele quer continuar com a esposa, quer continuar com a vida que ele tinha. Então nós temos ali, da mesma diversidade de desencarnações, e Kardec procurou trazer para nós no livro Céu e Inferno algumas dessas situações, o estado dos espíritos após a desencarnação, né? E nós não temos quase nada sobre a reencarnação, mas nós já sabemos, né, o estado dos espíritos antes da desencarnação, antes da reencarnação. E aí então reencarnam e seguem suas vidas por aqui. E continua. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso:
O auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? O instrutor meditou gravemente e redarguiu. André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvariadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos maiores esforços, os nossos melhores esforços, e muitas vezes nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhe o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal, a fim de se fortalecerem mais nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Então aqui fala sobre as dificuldades criadas pelas nossas relações, pelo nosso modo de viver, né? E aqui também fala sobre o que se espera dessas reencarnações. Os espíritos serão bem-sucedidos? Serão completamente sucedidos? Serão mal-sucedidos? Parcialmente bem-sucedidos? Como se dará a trajetória de cada um? É muito relativo. Os espíritos chamam a nossa atenção que no estágio em que nós nos encontramos, nós conseguimos cumprir uma pequena parcela daquilo que foi avaliado, né, aquilo que foi comprometido anteriormente. Exatamente por essa cegueira que nós temos a respeito dessa nossa realidade espiritual. Mas, né, aquela história, né, mesmo que nós tropecemos, a queda se dá para frente. Então nós sempre caímos para frente, quer dizer que até mesmo diante das quedas o aprendizado vem. Então, felizmente, são poucos aqueles que apresentam uma resistência a ponto, né, pouquíssimos inclusive, conforme os espíritos falam, são pouquíssimos aqueles que apresentam uma determinada resistência a ponto de não evoluírem o mínimo que seja. Então tem o comprometimento? Tem, mas ele tem um aprendizado. Virá a nova reencarnação, virá a dor como professora, e ele então vai aprendendo e se desenvolvendo em maior ou menor tempo. Angelina colocou: a esposa de um sobrinho engravidou e naturalmente na semana que fez 9 meses, a criança desencarnou. Engravidou após alguns meses, com todo o cuidado médico, aos 5 meses, deixou de mexer. Ela teve de abortar. Pode ter sido o mesmo espírito? Angelina, é difícil a gente trazer qualquer tipo de ideia. Poderia trazer? Poderia. Nós temos casos que foram citados por Luiz Sérgio, lá no nosso livro Deixe-me Viver, de alguns espíritos que, após serem abortados, imediatamente se preparam para uma nova reencarnação. Então pode ser que sim, pode ser outro espírito? Pode. Pode não ter espírito vinculado? Também pode.
Que nós vimos ali que o processo biológico acontece e nem sempre nós temos ali um espírito vinculado. Então é difícil a gente falar qualquer coisa, né, a respeito de quem está reencarnando, o porquê não reencarnou, que dificuldade foi essa. É difícil a gente falar. Pode ter sido? Pode. Podemos afirmar? Não. Mas vamos lá, né? Torcer para a família continuar, né, nessa confiança, né, de que tudo vai dar certo para eles, né? Esperando que consigam superar essas experiências tão difíceis, né? Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que, no fundo, confrangem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo. A questão das provas retificadoras e necessárias. Então o André Luiz já tinha ali o novo assunto anotado para poder estudar futuramente, né, sobre a questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para comparação analógica, mas posso dizer que, finda a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Né? Então, o que é chamado a atenção aqui para nós faz uma referência à prova, à expiação, né, que André Luiz, que Segismundo viveria no futuro, no seu futuro, com um problema cardíaco, né, ele reencarnaria como um cardiopata que no futuro teria a experiência, né, como parte do seu aprendizado. Mas como foi colocado para nós, se ele souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Nós já chegamos a conversar, numa outra oportunidade, a respeito de provas, né, e expiações de experiências de um modo geral, que nós escolhemos como sendo ali para ficar de sobreaviso. Então nós pensamos assim, olha, a minha proposta é de ter uma vida reta e produtiva. Mas se eu me desviar, se eu fraquejar, eu quero ser impulsionado. Eu precisarei ser impulsionado por determinada dor. Então nós trazemos muitas vezes na nossa programação experiências que ficam ali prontas para serem disparadas sempre que surgir a oportunidade ou surgir a necessidade de desviar o nosso foco para o nosso crescimento, nos trazer alguma limitação. Essa limitação pode ser uma limitação física propriamente dita, ou pode ser uma limitação de atenção, em que antes eu tinha a minha mente livre, leve e solta, para eu pensar no que quisesse, elaborasse ali os planos mais fantasiosos e mirabolantes, e de repente me surge uma situação no campo da saúde, no campo das relações, no campo material, seja lá como for, que faz com que eu concentre toda a minha atenção. Alguém, por exemplo, trazendo aqui uma ideia,
que tem ali o corpo físico perfeito, saudável, bonito, desejável, invejável. E ele começa então a seguir por esse caminho da vaidade e do desequilíbrio. Aí surge ali um desequilíbrio, uma doença, que afeta seu corpo físico de tal forma que a sua vida vai ser em função de manter a sua saúde equilibrada. E aí então toda aquela tranquilidade que ele tinha para desfrutar desses prazeres que certamente levariam à queda por causa dos resultados dessas escolhas, e aí então isso acaba sendo restrito. Não, agora eu não posso mais ter esse comportamento, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha vida. Alguém que tinha uma vida fácil materialmente, esbanjava, abusava, brincava com os recursos que tinha em busca do prazer, e aí então vem ali uma dificuldade financeira que pronto, acabou. Ele tem que replanejar a sua história e começar a viver em função daquelas limitações. E várias outras experiências. Comentei com vocês há um tempo atrás de uma história, né, de uma colega que tinha ali infelizmente trazia uma dificuldade muito grande no campo do alcoolismo. Ela lutava contra o alcoolismo. E aí então, no meio dessa história, o filho desenvolveu uma doença muito grave. Ela teve que focar a vida dela em função da saúde do filho. Nunca mais se aproximou da bebida. A pergunta é, essa situação estava relacionada com o vício que ela trazia, com a doença que ela trazia? Não sabemos, mas nós vemos aqui, como foi colocado por Alexandre, que se nós, quando nós nos programamos, nós trazemos uma experiência que vai nos conduzir para a retidão. Se nós nos mantemos reto por retidão, por opção, por que aquela experiência deveria se manifestar então, se o objetivo dela é exatamente nos conduzir por esse caminho? E aí nós vemos então a perfeição desse processo. Tudo vem de um modo nunca para castigar, sempre para educar. Se nós buscamos a nossa autoeducação independente do processo, muitas vezes ele não se manifesta. Outras vezes eles vêm se manifestar como uma necessidade de aprendizado mesmo. Joana de Ângeles, ela lembra a respeito das reencarnações expiatórias. Ela diz assim que muitas vezes a melhor forma de nós aprendermos um erro, a respeito de um erro que nós praticamos, é vivenciarmos o mesmo resultado. Ou seja, eu fiz mal para alguém, e aí então nós pensamos, não, então o castigo vai ser eu sofrer desse mesmo mal. Na verdade não é um castigo, porque ela diz para nós que a melhor forma de nós aprendermos não é na teoria. Eu fiz mal para alguém, eu machuquei aquela pessoa. Então, na teoria, eu não vou fazer de novo, porque eu sei que aquilo vai fazer mal. Mas será que eu aprendi mesmo? E aí, então, vem a melhor forma de aprender, é viver na pele, sentir na pele aquilo que o outro sentiu. E aí, então, eu vou aprender, bom, eu fiz ele sofrer, e eu sei a intensidade desse sofrimento, porque eu também sofri. Eu aprendi na prática que esse não é o caminho que eu devo viver. A Didima lembrou aqui, Deus é infinitamente bondoso, desvia-nos de nossas quedas, até assim. Tudo questão de opção nossa, como foi colocado aqui para nós por Alexandre. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Essa colocação de Alexandre aqui é o que traz para nós a ideia de mais ou menos ali 7 anos em que a reencarnação se dá por completa. Não tem algumas divergências que surgem, alguns dizem que na codificação não tem essa informação, não tem essa determinação, mas aqui o que Alexandre coloca é exatamente essa aproximação gradual que o espírito tem com o corpo físico e esse processo de consolidação, que demora ali uns 7 anos. Tem lógica isso? Tem. É dessa forma que realmente acontece? Ficamos com as informações aqui de Alexandre. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal,
seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos de equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção, enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais facultando amplo exame da célula-ovo. Acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Aqui então, deixa eu ver aqui. Bom, a gente para por aqui, pessoal, porque a resposta dele é um pouco extensa e ela vai se desdobrando aqui pelos parágrafos seguintes. Então, paramos aqui nesse ponto, né, em que André Luiz, então, conversa com Alexandre a respeito da questão da hereditariedade. Né? Então, porque os pais, né, cada um traz ali no seu código genético, né, imperfeições biológicas que podem desenvolver doenças. O filho obrigatoriamente receberia todas essas imperfeições no seu corpo? E então é o que Alexandre vai responder no nosso próximo encontro. Nós paramos aqui então na página 140, o próximo encontro será provavelmente o último encontro desse capítulo 12 sobre reencarnação. Né? Então, paramos por aqui, página 140, e retomamos.